o Espírito de Deus em toda a Bíblia. O Espírito de Deus, ele é, na nossa crença, na nossa total certeza de que o Espírito de Deus faz parte de um Deus triuno, único Deus, na presença triuna, com atributos, com os mesmos atributos onipotente, onipresente, onisciente. O Espírito Santo de Deus, ele está desde o primeiro versículo da Bíblia até o livro de Apocalipse. O Espírito de Deus no Antigo Testamento, ele aparece várias vezes fortalecendo os homens de Deus, fortalecendo as mulheres de Deus, andando juntamente com o povo de Israel, com os grandes líderes estrategistas, como Moisés, Josué, como também os juízes que foram grandemente usados, os reis piedosos como Ezequias, como Josias, assim também a repleta alusão ao Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é apresentado, ele está presente no primeiro versículo da Bíblia, quando diz assim em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, Bereshit Elohim et Asinaí Vit. Ou seja, no primeiro versículo da Bíblia aparece-nos uma ideia de plural, e ali estava o Pai, o Messias e o Espírito de Deus criando todas as coisas. Observa a expressão Bereshit Elohim, ou seja, Bereshit no princípio, lá no início, lá no começo, lá na origem, estava ali o Deus triuno, o Deus todo-poderoso triuno. Por isso muitas pessoas não conseguem compreender o único Deus triuno. Por que Deus é um? Deus é um em questão de harmonia, questão de essência, questão de uma união perfeita. E nesse Deus triuno, nós encontramos o Criador, o Eterno, e El, Jeová, ou o tetagrama, que dá o nome ao Deus único de Israel, o Deus único que criou os céus e a terra. E quem estava criando os céus e a terra? O Pai, o Messias e o Espírito Santo. No primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus, ou seja, criou Elohim, plural, criou os céus e a terra. No verso 2 está escrito assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia
sobre a face das águas. Ou seja, o Deus triuno estava criando todas as coisas, e no versículo 2, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ou seja, o Deus triuno estava criando todas as coisas. Estava ali a presença do Criador eterno, do Messias e do Espírito Santo. Logo depois vai aparecer o plural novamente, quando Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, plural. Elohim, no primeiro verso da Bíblia, plural. Quando Deus visita a Torre de Babel, Deus diz assim: confundamos. Novamente aparece o plural. Confundamos, plural. Você vê que o livro de Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 10, vai aparecer a expressão plural. O ser humano, o homem, não consegue compreender o único Deus triuno. Quando a Bíblia diz único, a Bíblia está usando o hebraico Ierhad e não Ierhid. Ierhad é unidade composta. Quando a Bíblia diz assim: ouvi Israel, único Deus, Deuteronômio 6, verso 4. Ouvi Israel, único Deus. A palavra único aí no hebraico é Ierhad. Ierhad quer dizer unidade composta. Todas as vezes quando a Bíblia quer dizer unidade composta, usa a expressão Ierhad. E todas as vezes que a Bíblia quer usar a expressão singular, é Ierhid. Deuteronômio 6, verso 4, aparece a expressão Ierhad, ou seja, plural. Então, o Espírito Santo estava nos dias da criação eterna. O Espírito Santo estava com o eterno Criador, o Deus triuno. O Espírito Santo está de Gênesis a Apocalipse. O Espírito Santo, ele é o responsável por fortalecer, por tornar vitorioso os homens da Bíblia. Você vê várias vezes o Espírito Santo apossando, tomando posse na vida de homens e fazendo homens fortes da presença. Juízes 3:10. Juízes 3:10 diz assim: e veio sobre ele, sobre Otiniel. Otiniel era um homem no período dos juízes que liderou Israel. E a Bíblia diz no versículo 10, Juízes 3, verso 10, que e veio sobre ele, sobre Otiniel, o Espírito do Senhor. Ou seja, no livro de Juízes, essa expressão que o Espírito apoderou de um determinado juiz, Otiniel,
Sansão, Jefité, outros mais dos juízes, Débora, aquela mulher que saiu ao combate junto com o comandante Baraque, foram pessoas que foram capacitadas pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não está em plenitude somente no Novo Testamento. O Espírito Santo usava os homens de Deus, Moisés, Josué, o próprio Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas da Bíblia, rei Davi. Em vários salmos da Bíblia, Davi faz menção do Espírito Santo. Os profetas, o profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Daniel, eles falavam, eles tinham comunhão com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está repleto em plenitude também no Antigo Testamento, na Velha Aliança, porque é o Espírito Santo que guia os homens de Deus, as mulheres de Deus. O Espírito Santo está de forma plenitude no Novo Testamento e no Antigo Testamento, ou seja, o Ruach, o sopro, o Ruach, o Parácletos, o Consolador, o Fortalecedor, aquele que ajuda, o advogado, aquele que advoga as causas, o Senhor Espírito Santo. Eu deixo essa palavra, aqui é o pastor Antônio, divulga esse vídeo e se você gostou aí, dá-nos uma força aí para que este vídeo seja propagado, dando um ok e se inscrevendo no meu canal. Obrigado por tudo e que a paz esteja convosco.